A conversão de Saulo, de Paulo, nos ensina muito. Nos ensina sobre o amor de Deus, que vai de encontro àquele que se considera depois o maior dos pecadores. Aquele que se considerava fazendo o que Deus queria e, na verdade, ele estava totalmente enganado, seguindo uma linha que era contrária à linha de Deus. Mas Deus o amava como ama você, como ama cada um de nós. E Jesus Cristo foi ao encontro dele. Nós vamos ver que encontro lindo. E uma das lições que nós temos aqui, que nós vamos ler é: se o Senhor alcançou e transformou a vida de Saulo, Ele pode alcançar e transformar qualquer vida. A sua vida e a minha vida. Amém? Vamos entender isso aqui um pouquinho. Vamos ler eu vou ler do 1 ao 9 primeiro, depois do 10 ao 19 na segunda parte. A conversão de Saulo, que hoje chamamos de Paulo. A Igreja Católica de São Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia... O que dizia a voz? Por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais o que ele fez? E depois continuamos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra que revela Deus, que revela o amor de Deus por cada um de nós. Revela quem Jesus Cristo é. Ó Senhor amado, que hoje o Teu Espírito Santo possa atingir os nossos corações. Que a Tua vontade hoje aqui venha se cumprir. Que o coração indiferente, o coração frio, possa hoje ter um encontro com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor amado. Que Tu possas reinar nesse lugar de forma com liberdade, Senhor, para fazer do Teu jeito e para a Tua glória. Eu te peço, prepara a mente dos meus irmãos para ouvir a mensagem que Deus tem. Diga comigo: eu creio que o Senhor fala através da Sua palavra ao meu coração. Senhor, usa agora este homem para falar aquilo que o meu coração necessita ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos sentar. Saulo, Saulo, Saulo. Já ouvimos sobre Saulo na morte de Estevão. Saulo apareceu pela primeira vez na morte de Estevão. Saulo era um cara super bem preparado. Ele nasceu na Grécia, portanto conhecia a cultura grega. Aos 12, 13 anos, ele foi levado a Gamaliel, um mestre do judaísmo, o mestre de Israel, um dos fariseus mais respeitados, que pegou Paulo e introduziu na palavra de Deus,
que na época era o Velho Testamento, explicou toda a lei, explicou os profetas, explicou tudo para esse homem. Além de conhecer a cultura grega, além de conhecer a religião dos pais, como poucos, além de conhecer a palavra de Deus, como poucos, ele ainda era cidadão romano. Então ele era um homem que tinha um bom, entre aspas, currículo vitae. Ele seria preparado para qualquer CEO da época, para ser um chefe de qualquer empresa da época, muito respeitado. E sendo fariseu, mas era um fariseu totalmente respeitado. Levava a sério aquilo que ele estudou. E ele tinha até um certo temor por Deus. Mas ele ouviu falar dessa nova, entre aspas, seita, que eles chamam do caminho. E ele, na primeira vez que ele ouvindo falar que Jesus Cristo que morreu na cruz era o Messias, ele, por aquilo que ele havia estudado, ele tinha aprendido que aquele que morre na cruz é um maldito. E ele então coloca-se, a convicção dele é: se alguém morre na cruz é maldito, e se é maldito, não pode ser o Messias. Baseado nessa coisa, nessa frase, nessa meia-verdade, depois eu vou ver porque é meia-verdade, ele começa então a perseguir aqueles que seguem o caminho, aqueles que dizem que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo e que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador prometido para o povo de Israel. E ele, no seu zelo excessivo, ele entra em fúria. E ele começa mesmo a perseguir, não de brincadeira, não apenas de palavras. Vimos que ele começou uma perseguição. Primeiro ele consentiu a morte de Estevão. Ele estava lá e nada fez. Depois, mais do que isso, ele começou uma perseguição à igreja que estava instalada em Jerusalém. Aqueles que estavam seguindo a doutrina que na época era chamada do caminho. Por que chamada do caminho? Porque eles diziam que o caminho para chegar a Deus qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve aqui, diz: eu sou a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão através de mim. E ele ouvia aquilo e ele ficava incomodado com isso. Como um maldito pode dizer uma coisa dessas? E ele então começa uma grande perseguição. A ponto de que a igreja de Jerusalém é dispersa, como nós vimos no capítulo 8, a ponto de Filipe, o diácono, ser disperso para Samaria e lá começa a fazer uma grande obra. Bom, ele acabou com a igreja praticamente em Jerusalém, mas ele não parou por aí. Ele está como um caçador, buscando as suas presas, e todos aqueles que eram cristãos para ele, ainda não chamado de cristão, todos aqueles que eram do caminho, que confessavam Cristo como o Messias, aquele que ainda está vivo, ele perseguia. E ele resolveu dizer assim: bom, está limpo Jerusalém, agora nós vamos limpar Damasco, porque muitos fugiram para Damasco. Então, no início do capítulo 9, o 1 e o 2, mostra o Paulo como perseguidor. Ele vem, Saulo respirando ainda ameaças, ou seja, ele está querendo ainda continuar a ameaçar e matar os discípulos do Senhor. Ele só pediu agora uma autorização ao sumo sacerdote. Chega ao sumo sacerdote e diz assim, entre aspas: eu não quero fazer nada ilegal. Me dê aí cartas para que eu possa entrar nas sinagogas e pegar todos aqueles que confessam Jesus Cristo e trazer para cá, para Jerusalém, para serem presos, torturados e alguns deles levados à morte. E é assim que Paulo faz. Ele pediu as cartas, e muito bem, o sumo sacerdote, que também estava incomodado com esse nome Jesus Cristo, que vinha sacudir a religião da época, a tradição religiosa da época, ele concordou imediatamente e deu cartas a Saulo. E Saulo forma a sua comitiva, com os soldados lá
que vinham do próprio sacerdote, do sumo sacerdote, que tomavam conta do templo. E lá vai Saulo. Eu vou dizer que ele está no cavalo, a Bíblia não fala disso, mas isso aqui é por minha conta. Ele vai de cavalo e eles vão em direção a Damasco. Para quê? O que eles vão fazer em Damasco? Prender, perseguir, torturar e trazer para Jerusalém, para destruir também para ele, seita, essa heresia que estava se expandindo demais. Só que no caminho para Damasco, eram mais ou menos meio-dia, e a partir do versículo 3 você tem essa descrição, eram mais ou menos meio-dia, sol forte. Acontece algo com esse homem. Vem um clarão sobre ele. Veja, um clarão ao meio-dia sobre o sol forte. Se fosse escuro e viesse um clarão, faria diferença. Mas ao meio-dia um clarão fazendo diferença. Tem que ser um clarão muito grande. A luz que brilha do Jesus ressurreto é maior do que a luz do sol ao meio-dia. Ao ponto de impactar esse homem, diz a palavra, que veio essa luz sobre ele e ele não resistiu. É muita luz e ele caiu ao chão. Ele cai ao chão. E nesse momento, impactado por uma luz, caído ao chão, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ainda impactado, não só pelo impacto da luz, agora ele é impactado por essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? E a resposta vem em seguida: eu sou Jesus, a quem tu? Aleluia. E nesse momento, impactado pela luz, impactado por essa voz, impactado por ouvir que aquele que falava com ele era Jesus Cristo. Nesse momento, as convicções de Paulo caíram por terra. A autossuficiência dele caiu por terra. Ele que era convicto de que estava fazendo tudo certo para Deus, de repente ele fica sem chão. Ora, quer dizer que Jesus, esse Jesus a quem eu persigo, realmente é o Messias, realmente ele está vivo. Eu estou todo enganado. Quando ele cai por terra, quando ele ouve essa voz, cai junto com ele toda a soberba, toda a autossuficiência que ele tinha, toda aquela soberba do currículo vitae, do todo conhecido e admirado estudante da lei. Tudo isso cai junto com ele. Toda a tradição religiosa cai com ele. E ele, naquele momento, vê algo novo acontecendo. Um encontro desse Jesus maravilhoso com ele. Mas é mais do que a declaração de Jesus. É o tom como Jesus fala com ele. Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não fala: Saulo, por que me persegues? Quando Marta estava fazendo... Quem lembra da Marta e da Maria? Uma era muito agitada e fazia bolinho para lá e para cá, de repente cansou, e a Maria só ali aos pés de Jesus. Lembra disso? Aí Marta vem reclamar com Jesus: ô Jesus, dá uma bronca nessa minha irmã aí, que ela não faz nada, só fica a teus pés. Como é que Jesus fala com Marta? Marta, Marta, andas agitada e inquieta demais. Jesus ama tanto a Saulo,
Jesus ama tanto a Marta. Jesus ama tanto a você, que quando nós estamos por um caminho que não é o dele, trilhando por um caminho que não é o dele, ele não vem com uma voz de condenação, ele vem com mansidão, ele vem com ternura, e ele vem para exortar com amor, para disciplinar com amor. Diz a palavra do Senhor: eu disciplino aqueles que eu, mas não disciplina colocando a arma apontada, dizendo: agora, Saulo, você está perdido, agora você vai prestar contas comigo. Saulo sentiu isso, que não era uma palavra de condenação, que não era uma palavra que jogava ele contra a parede. Pelo contrário, era uma palavra com ternura, era uma palavra para trazer ele de volta a Jesus Cristo, para fazer esse encontro. Não é uma palavra de punição, é uma palavra para restauração da vida de Saulo. E tanto quanto a luz que caiu sobre ele, tanto quanto a declaração que caiu sobre ele, a forma com que Jesus falou com ele, impactou Paulo completamente. A ponto, lá em Atos 22, 10, quem pode colocar aí para mim? Acho que é 22, 10. Atos 22, 10, que descreve a mesma coisa. A conversão de Saulo é tão importante que está em 3 capítulos de Atos, a mesma coisa, com palavras diferentes. Então Paulo perguntou, depois que ele caiu, que ouviu, ele perguntou: que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Até aqui ele perseguia o tal do maldito. Até aqui ele sabia exatamente o que iria fazer e como fazer. Até aqui havia uma certa soberba sobre a vida dele, mas nesse momento ele se rende e diz o seguinte: o que farei, meu Senhor? Eu me rendo a Ti. Eu sei que eu não sei mais de nada. Tu quebraste todo o meu conhecimento. Tu quebraste todas as minhas convicções. Tu quebraste toda a minha soberba. Tu quebraste toda a minha autossuficiência. Senhor, e agora o que farei? Mostra-me, porque eu já não quero mais ser dirigido por aquilo que eu acho e que eu penso. A partir de agora eu quero ser dirigido por Ti, meu Senhor. Aleluia. Que coisa linda! Um soberbo, quando cai no chão. Tem gente, irmão, que só consegue enxergar Jesus Cristo quando cai no chão. Porque tamanho é sua soberba. E por mais que as pessoas falem sobre Jesus Cristo, o coração está fechado. Ou pela própria soberba, ou por algum preconceito religioso, ou por algum cristão que te fez mal, por alguma decepção que você passou, ou por algum acontecimento que chegou até ti e acabou com a tua vida e te machucou. Amados do Senhor, o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui para ter um encontro conosco. O Senhor Jesus está aqui para derrubar toda a resistência dos nossos corações, como derrubou a resistência do coração de Saulo, e quer ouvir você dizer: que farei? Que farei, Senhor? E Jesus é maravilhoso. Jesus respondeu: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia. E aí os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Eles viram que alguma coisa estava diferente, mas eles não viram, eles só ouviram. Não via ninguém, os amigos que estavam com ele, os soldados. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, o que aconteceu com ele? Nada podia ver. Claro, se a luz era maior do que o sol ao meio-dia,
certamente afetou os olhos dele. Mas tem uma conotação aqui muito bacana. Antes desse encontro, Saulo enxergava fisicamente, mas era cego espiritualmente. Ele não enxergava Jesus Cristo. Ele perseguia Jesus Cristo. Depois você vai ver, daqui a pouco, ele passa por esse estágio, onde ele perde a visão física e ganha a visão espiritual de quem Jesus Cristo é, se rendendo a Jesus. E daqui a pouco, quando nós vamos continuar a ler, você vai ver que Jesus não faz a obra de forma incompleta. Ele manda Ananias também curar esse homem, para que ele tenha o quê? Olhos espirituais e olhos físicos, para fazer a obra que Deus queria fazer na vida dele. Amém? Então ele está lá em Damasco, sentadinho. E o que eu vou fazer? Gozado que Deus não fala com a gente na hora que a gente quer. Bom, Jesus podia falar tudo logo. Bom, o negócio é o seguinte, você vai para lá, demora lá um pouquinho, eu vou mandar o Ananias para fazer isso com você. Não. Jesus fala na hora certa. O Senhor fala contigo na hora certa. Não na hora que a gente quer. Nós somos muito precipitados, amados do Senhor. Muito precipitados. Deus está preparando Saulo. Deus está preparando o coração dele para ele começar a ser um pouquinho mais dependente de Deus, mais paciente, para esperar a hora certa que Deus vai falar com ele. Amém? E ele entendeu isso, e uma mostra daqui, ele se converteu completamente. E o que ele fez enquanto Jesus não falava? Versículo 9: esteve 3 dias sem ver, durante os quais ele entrou em jejum e oração. Diga para o seu irmão, no período de espera, quando você não sabe o que vai fazer, entre em jejum e oração. Aleluia. E a palavra de Deus agora diz o que vai acontecer do 10 ao 19. Eu não vou ler, vamos lá. 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui. Como é que o discípulo responde ao Senhor? Amém. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te. Discípulo útil sempre está disponível. E vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele estará orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse. Do 13 ao 15, Ananias reluta e diz, meu Deus, Paulo, Senhor, vem cá, senhor parece, é Saulo mesmo que o senhor está falando? Aquele que está perseguindo, está matando todo mundo? O senhor está me mandando para lá? É isso mesmo que o senhor está falando? Mas o Senhor disse para ele no 15, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e a todo mundo. 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Para quê? Para que recuperes a vista. Mas não só isso. E fiques, mais do que recuperar a vista, ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E ali permaneceu com a sua nova família, aqueles que ele queria matar, agora ele está junto com eles. Então vamos lá. Paramos aonde? Ele está lá, orando 3 dias e 3 noites. Lá do outro lado tem um Ananias, um discípulo de Deus, respeitado naquele lugar, um homem de Deus. E Deus chama Ananias, está vendo? Ananias está vindo ali. Ananias é aquele ali, ó. Ananias. Léo. Ananias. Aí chega para Ananias e diz assim, olha, tem um homem chamado Saulo que está orando. E eu dei uma visão para ele, Ananias. Ele teve a visão de que uma pessoa chamada Ananias
ia entrar na casa dele, ia impor as mãos sobre ele, e ele seria curado, e tornaria a ver de volta. Tornaria a ver de volta é forte, não é? E o Ananias falou, como é o nome dele? Saulo de Tarso. Senhor, acho que você não está vendo os news, o último jornal da manhã. Ele está perseguindo todo mundo, está matando todo mundo. Esse cara não presta. Eu gosto de Deus porque Deus ainda responde a esse cara. Ananias é como eu, como você. Tem hora que Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente não entende. É ou não é? Paulo já encontrou com Jesus, Saulo já encontrou com Jesus, e Ananias não sabe. Saulo já se rendeu, e Ananias ainda não sabe. Mas Deus não fala nada disso. Meu irmão, quando Deus mandar você fazer uma coisa e você não entendeu, lembra só disso. Que Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Deus conhece o que está acontecendo na tua vida, naquele cara lá que Ele está mandando você chegar até Ele. Se ele parece assim um cara muito perigoso, Deus vai cuidar dele, meu irmão. Senão Deus não te mandava lá não. E Ananias vai. Ah, é? Então eu vou. E é muito bonito como Ananias chega. Ele abre, entra na porta e já faz o que Deus mandou. Posso impor as mãos aqui, irmão? Só. Saulo, irmão. Paro aqui. O quê? O cara que matou quase todo mundo, acabou com a igreja de Jerusalém? Saulo, irmão. Aí tem uma lição, amor. É possível. Porque eu faria... Desculpa. Eu faria o seguinte: Saulo, seu criminoso, salafrário, eu estou aqui porque Deus mandou, eu não queria vir aqui, mas eu estou aqui em obediência. Isso que a gente falaria, não é? Mas a partir de hoje você não vai falar mais assim não. Quando Deus aceita alguém como filho, quem é você para não aceitar como irmão? Olha para o cara que está do teu lado. Difícil. Esse cara aí Deus aceitou como filho. Sabe como é que você tem que chamar ele? Irmão. Apesar dos pesares, meu irmão. Só nesse espírito você pode abençoar vidas. Só dessa forma você vai ser um discípulo cheio do Espírito. Porque aí o que ele fez? Que era esse aqui, o meu Ananias. Não, meu Saulo. Ele impôs as mãos, ele foi curado e se encheu do... Aleluia! Não só foi curado, ele se encheu do Espírito Santo. Você entendeu porque Jesus não deu plano logo? Porque Jesus, quando faz essas coisas, ele trabalha em Ananias e trabalha em Saulo. Ele curou também Ananias. Ananias perdoou logo Saulo. Teve essa lição de quando Deus aceita alguém, quem somos nós para dizer não? Teve essa lição que Deus consegue alcançar com seu amor o maior dos assassinos, aquele que mais perseguia a igreja. O amor de Deus é suficiente para alcançar você. Seja o assassino que você for, você pode ter blasfemado contra o nome de Jesus Cristo. Você pode ter perseguido aqueles que falam de Jesus Cristo. Mesmo assim, você é um candidato ao amor de Deus e à graça de Deus que está presente nesse lugar, nessa manhã, para te encontrar, para te abraçar. Aleluia. Oh, glórias. Impôs as mãos, irmão, e ele recuperou a vista. Agora ele tem visão espiritual e ele tem visão física. Ele foi curado. Essa igreja precisa orar pelo dom de cura.
Então vamos orar agora. Você pode orar junto comigo? Quem é discípulo do Senhor há muito tempo aqui? Eu queria que nascesse dentro de você um desejo do dom de cura. Acompanha comigo. Senhor, olhamos Ananias e vimos ele impondo as mãos, cheio do Espírito, e veio a cura de Paulo. Senhor, derrama teus dons sobre as nossas vidas. Queremos impor as mãos e queremos ver vidas curadas de todo tipo de enfermidade, em nome de Jesus. Agora me acompanha. Em nome de Jesus, toda enfermidade que esteja nesse lugar, sobre alguém aqui, sobre qualquer pessoa desse lugar, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Se vem da parte do maligno, ser repreendido. Pega tudo que é teu e sai agora, em nome de Jesus. Se é causa emocional, que o coração dessa pessoa se abra a Jesus Cristo e receba o perdão dos pecados e seja moldado para perdoar aquele que fez mal, ainda essa manhã, para ser totalmente curada, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece com Saulo? Vou continuar aqui. 20. Rapidamente. Depois de ficar com os discípulos e confessar o seu engano, depois de abaixar a bola, depois que a ficha caiu, que ele não era essa coisa, e que Jesus é que era essa coisa, ele começou agora, ao invés de perseguir, pregar. 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, que afirmando que este é o quê? Filho de Deus. E os outros que ouviam, 21, ficavam apavorados, atônitos. Quem é esse daquele que ficava perseguindo? É esse mesmo. 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando o quê? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Saulo persegue a igreja, Jesus vai ao encontro de Saulo, Saulo se rende, Saulo se converte, Saulo é transformado. O maior perseguidor se torna o maior pregador, o maior teólogo, o maior escritor, 13 livros do Novo Testamento, o maior pastor, o maior mestre. Aquele que foi perseguido, daqui a pouco, vai começar a ser perseguido por causa do nome de Jesus. O que isso nos aplica? Como isso se aplica a cada um de nós? Primeiro, diga comigo, não basta ter conhecimento, é preciso ter revelação da palavra e de Jesus Cristo. Bom, Saulo era um conhecedor da lei como poucos. E ele era zeloso como poucos. Mas era também um pouco autossuficiente. Como eu já falei, o currículo dele era invejável. E achava que ele sabia das coisas. O encontro dele com Jesus mostrou a ele que, apesar dele conhecer a lei, ele precisava de uma revelação. Por isso está escrito na palavra, a letra mata, o Espírito vivifica. Só estudar a lei sem a revelação do Espírito
te leva a fazer coisas como essa de Saulo. Pode te tornar até um assassino. É preciso que haja a revelação que só o Espírito Santo pode trazer à tua vida. A revelação na palavra e a revelação de quem Jesus é. Antes do encontro, Saulo não sabia quem Jesus era, ou até achava que Jesus era um maldito impostor. Depois que ele se encontra, a ficha cai e ele vê, Jesus vive, e ele vê, Ele é o Senhor, Ele não é maldito, Ele se fez, na verdade, maldição por nós. Ele era santo, Ele jamais pecou, mas por amor a nós, Ele se tornou maldito. Quem deveria estar naquela cruz? Eu e todos nós que estamos aqui. E Saulo começou a entender na revelação do Espírito Santo quem realmente Jesus Cristo era e o significado da cruz. Antes Paulo olhava para a cruz e via o maldito. Agora Paulo olha para a cruz e enxerga o amor de Deus, enxerga a misericórdia de Deus, enxerga a graça de Deus. Como pode ter um amor tão grande? Eu persegui a igreja dele, e Jesus disse, quando tu persegues a minha igreja, tu está me perseguindo. Paulo, por que me persegue? Cuidado, irmão! Quando você persegue alguém da igreja, você está perseguindo a Cristo. Quando você honra alguém da igreja, você está honrando a Cristo. A revelação veio. Quando faltar a revelação, cuidado, que pode dar zebra como deu na vida de Saulo. Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo foi feito a partir dele, por meio dele e para ele. Saulo, você não é aquele que sabe tudo. Quem sabe tudo é o Criador de todas as coisas. A ficha caiu e disse, eu estava enganado. E agora o que farei? Traz isso para nós. O engano de Paulo é o nosso engano muitas vezes. Primeiro engano comum entre nós. Alimentado pela nossa soberba e pela nossa autossuficiência. Achamos que podemos viver independentes de Deus. Achamos que temos o controle das nossas vidas. Ainda mais se você tem uma família excelente, um emprego funcionando tudo bem. E nós vamos tocando a vida. Mas um dia, por algum motivo, você é levado ao chão. Eu já contei 1000 vezes aqui meu testemunho. Estava tudo indo bem, eu achava que eu era o cara, pós-graduado, bom emprego, achava que a minha família estava bem. De repente minha mãe câncer, e eu tento levar para os médicos e nada acontece. Um dia, caí, que nem Paulo. Me rendi no chão e falei, se tu realmente vives, se tu existes, vem me socorrer. Fui tocado da cabeça à planta dos pés. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão e minha irmã, você vai ser jogado diante de uma circunstância que você vai concluir que você não tem controle sobre a tua vida. Que você não foi criado para dirigir a sua vida, que você não é Deus da tua vida. Nesse dia, a autossuficiência cai. Nesse dia, a resistência do seu coração cai. Nesse dia, a tua soberba cai.
Nesse dia você faz que nem Paulo. Eu não sou exatamente o que eu pensava. Eu não sou dono do meu nariz. Nesse dia você conclui que precisa de ajuda. E começa a sair do primeiro engano. Qual é o primeiro engano? Achar que pode viver sem Deus, independente de Deus. Vamos chamar esse primeiro engano de autossuficiência. E agora você chegou à conclusão que precisa de ajuda. Aí você pode cair no segundo engano. Procurar ajuda no lugar errado. Certamente uma frase de efeito como tinha na de Paulo, ele é maldito porque está na cruz. Vem um outro e diz assim, Deus é bom. Como Deus é bom, todos os caminhos levam lá. E aí você começa a procurar. Procura daqui, até funciona de vez em quando. Depois para de funcionar. Até o dia que você encontra o lugar certo. Uma na vida. Ou Jesus é mentiroso ou ele não é mentiroso. Se Jesus falou, eu sou o caminho, ele não falou caminho. Mas para reforçar, ele ainda falou assim, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Por quê? Porque fui eu que fui na cruz. Não foi santo fulano, santo Beltrano, não foi orixá daqui, nem fulano de lá. Não foi ninguém. Não foi um irmão abençoado, não foi ninguém. É Ele. O segundo engano é ser levado a falsas doutrinas. E o mercado está cheio de oferta. Quando vem um desespero na tua vida, você lê alguma daquelas ofertas. Como é que é? Já falei aqui umas vezes, até esqueci. Em quantos dias traz o seu marido de volta? Em 3 dias. Em quantos dias, sei lá, eu não sei quantos mais. Não, venha conhecer o seu futuro. Vai lá, amado, vai conhecer teu futuro, vai. Vai ouvir o que o inimigo quer falar com a tua vida. E nós caímos nesse engano. Até o dia em que realmente Jesus Cristo se revela a cada um de nós. Até um dia que algo acontece dentro do nosso coração. Até um dia em que a autossuficiência se quebra, a resistência do coração se quebra. Você abre o coração e Jesus vem com seu amor. Não para te condenar e para dizer, eu te falei, você estava errado. Não, nada disso. Ele vem para te restaurar. Ele vem para dizer, eu te amo. Ele vem para te dizer, meu filho, por que andas dessa forma? Ele não vai dizer por que persegues, porque crê que você não está perseguindo nem Jesus Cristo, nem a igreja. Mas ele vai dizer, Reinaldo, por que me resiste? Ivanildo, por que tem sido tão indiferente comigo? Joãozinho, por que tu não me reconheces como Senhor dos Senhores? Como Messias? E aí é a oportunidade da mudança. Os 2 enganos podem acabar. Você já sabe que precisa de alguém superior. E Jesus Cristo aí se revela a você. Jesus quer ter um encontro real com cada um de nós. Foi esse encontro que fez diferença na vida de Saulo. Você é crente por quê? Porque meu pai era, porque minha mãe era. Resolvido, está errado. Não entra nessa, mais um engano. Você é crente quando você for alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Você é crente quando for alcançado por Jesus Cristo. Quando você se render a Jesus Cristo. Quando você reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele subiu na cruz por amor a você. Para te transformar. Cansado dessa vida que está vivendo, só tem uma solução: ir à cruz, ir a Jesus Cristo. Hoje Jesus está aqui para derrubar a tua autossuficiência, junto com a resistência do teu coração,
2, abrir os teus olhos espirituais, como abriu de Saulo, para enxergar quem ele é. E depois de você enxergar quem ele é, e se render e dizer, o que farei? Ele transformar a tua vida. Ele restaurar a tua vida. A lição básica é quem você pensa que Jesus Cristo é. Mateus 16. No versículo 13, não sei se eu botei o 13. Jesus está com os seus discípulos, muitos comentários sobre quem ele é. E ele pergunta assim: quem diz o povo ser o filho do homem? Para os discípulos. E aí um responde: dizem que tu é o profeta, que é um outro profeta, ou seja, dizem que você é um grande profeta. Agora o 15, por favor. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que Jesus Cristo é? Essa é a pergunta central das nossas vidas. Essa resposta dá a direção que você vai tomar na sua vida. Quem você pensa que Jesus Cristo é? Saulo olhava e dizia, é um impostor. Depois concluiu, ele é o Messias. Como você olha para Jesus? Como você enxerga Jesus? Como você... Quem é Jesus para você? Um grande homem? Um grande mártir? Um grande filósofo? Um grande profeta? Continua cego. A mudança não vai ocorrer. Por isso, Pedro teve que responder. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é o divisor de águas. Jesus falou, Pedro, você foi usado agora pelo Espírito Santo, porque nenhum homem pode chegar a essa conclusão sozinha. É o Espírito Santo que vai tocar no teu coração e vai te revelar essa verdade. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, revelando a alguns que Ele é realmente o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Messias, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou naquela cruz, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia! Para quê? Para te encontrar como encontrou a Saulo. Para mudar a tua vida como mudou a vida de Saulo. De um cego espiritualmente, tentando fazer a obra de Deus. Todos os caminhos levam a Deus, sei lá, não vou aqui criticar ninguém, irmão. Eu já fiz tudo isso. Um dia Deus se revelou para mim, um dia Ele se revela para você. É esse dia que muda a nossa vida. Esse dia que você conclui que, apesar das tuas falhas, tu és amado por Deus. Esse dia você conclui que há uma esperança. Apesar da tua vida estar toda enrolada, há uma esperança, há um poder superior que me ama e me quer. Mas ele respeita Saulo. Saulo teve que dizer, eu me rendo, Senhor, o que farei? Talvez hoje você esteja indiferente ao Senhor. Talvez como Gandhi você diga, Cristo é bom,
os cristãos é que são ruins. E de certa forma, Gandhi tem razão. Todos nós aqui somos falhos. Alguns cristãos já podem ter te desapontado e muito. Porque nós estamos num processo de crescimento e restauração. Mas há um que é infalível. Há um que jamais vai te rejeitar. Há um que você jamais deveria ficar indiferente. O que impede você de se render a Cristo? O que impede você de reconhecer Jesus como seu Messias, como seu Salvador? Fecha seus olhos. Qual é o obstáculo que te separa dele? Onde ele está querendo entrar? Talvez o obstáculo seja um acontecimento da sua vida. Uma decepção muito forte e alguém disse, se Deus é bom, por que isso aconteceu com você? Meia verdade, como Paulo. Talvez seja a sua tradição religiosa. Desde pequenininho você foi ensinado uma série de outras coisas. E isso tem peso. Talvez ainda seja a sua autossuficiência. A sua independência de Deus, que todos nós temos. Pois é, Jesus está aqui como estava ali com Paulo. A experiência não é tão sobrenatural do ponto de vista físico, mas é sobrenatural do ponto de vista espiritual e do teu coração. Jesus hoje está dizendo, Maria, Maria, por que me resistes? João, João, por que és indiferente ao meu amor? Pedro, por que insiste em viver sem a minha ajuda? Por que insiste em não reconhecer que eu sou o Messias, o Senhor e Salvador? Em reconhecer que a declaração de Pedro estava certa. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Hoje eu quero te encontrar. Hoje eu convido você a abrir teu coração. Hoje o Espírito Santo está incomodando você. A palavra de Deus diz, hoje se ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. É o tempo da oportunidade, é o tempo dado por Deus. O convite está feito. Posso entrar no teu coração? Posso fazer diferença? Você se rende como Saulo? Todos de olhos fechados, só levanta teu braço direito. Só levanta teu braço direito. Porque eu quero orar por esses que realmente abriram o coração para o Senhor entrar. Essa é a oportunidade que Deus está dando. Essa é a oportunidade que Deus está dando. É a mudança de vida. É a mudança de vida. Anadara, chara lá, mais alguém? Alabassara, dalabaia, chaya, balababahaya, dai. Alabassara, dala. Todos digam que estão com a mão, permanece todos de olhos fechados, mãos levantadas, dizendo: Senhor, nós reconhecemos que Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor
Aleluias. Nós reconhecemos o seu amor por cada um de nós. Nós cremos que tu morreste na cruz por amor a nós. E hoje, Senhor, nós ouvimos a voz do Espírito. O nosso coração se abre e nós recebemos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, em nome de Jesus. Você sabe, o grande amor do Senhor nunca cessa? Sua misericórdia não chega assim. Eu não sei cantar direito, mas antes de terminar, tem mais uma coisinha para quem já está há muito tempo. Mas tem uma música que eu vou tirar lá do baú de novo. O grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim, se renovam todo dia, se em cada manhã, fiel e grande és tu, Senhor. De novo, fiel e grande és tu. De novo, todo mundo, o grande amor, o grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam, se renovam a cada dia, se renova todo dia, sim, cada manhã, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu. Aleluias. Aralaias, Shabarraias. Para terminar, só quero me dirigir àqueles que já são discípulos há muito tempo. Olhem para Ananias, leiam com calma em casa. Esse homem estava cheio do Espírito, estava disponível. Aquele que quer ser o instrumento das mãos de Deus, precisa aprender a ser útil. Ser útil é estar cheio do Espírito e estar disponível para aquilo que Deus pedir para você fazer. Eu quero que você continue pedindo pelos dons, em especial o dom de cura, mas há algo especial, até para combinar com o evangelismo. Pense agora numa pessoa. Sabe aquela ovelha negra? Sabe que Saulo era ovelha negra lá para os crentes. Aquela ovelha negra que Deus diz assim, não tem mais jeito. Pois é. É esse aí que Deus quer alcançar. Pense numa ovelhinha negra aí. Pense numa pessoa, talvez na tua família, que ainda não foi restaurada. Ainda está com cegueira espiritual. Pega essa pessoa agora, o nome dessa pessoa, e diga comigo, Senhor, tu alcançastes Paulo, tu podes alcançar esta pessoa também. Pai, hoje eu oro por ela e até domingo que vem estarei orando por ela, que tu encontres ela. E por favor, Senhor, dá-me a oportunidade de levar o teu nome até essa pessoa, para que ela tenha um encontro real e definitivo contigo, em nome de Jesus. Agora fala o nome bem alto, não, bem baixo dessa pessoa para o Senhor. Vai chamar de ovelha negra, o outro vai ouvir. Não, bem baixo.
Talvez o seu filho, talvez o seu cônjuge, talvez o seu irmão, talvez o seu cunhado, a sua sogra, não sei. Deus ama essa pessoa. Pai, eu entrego agora todos esses nomes. Eu creio que teus anjos estão aqui, Pai. Recolhe agora, Pai, cada um desses nomes e leva esse relatório diante do trono de Deus, diante do trono da graça. E durante essa semana, essas pessoas vão encher as taças que existem naquele trono de oração, Pai, por cada uma dessas vidas. E eu creio, Pai, que pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu poder, elas serão alcançadas e transformadas por Jesus Cristo, como Saulo foi, em nome de Jesus. Fique de pé, dê a mão ao seu irmão. Obrigado aos irmãos da família que vieram trazer a Cecília aqui. Aliás, que a Cecília trouxe aqui. Aleluia. Parabéns, Daniel, parabéns, Gisele, parabéns a todos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia. Dá-nos o dom de cura, Pai. Volta, Senhor, a ter cura nesse lugar, eu te peço. Dons do Teu Espírito sendo renovados. Talentos que estavam enterrados, que sejam desenterrados, para a glória do Teu santo nome. Leva-nos agora, Senhor, em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua mão amorosa e protetora, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Aleluia!